que aconteceu? Será que temos uma postura diferente? Será que assistimos o mesmo jogo? Que foi o mesmo time que jogou igual domingo? Foi esse mesmo time? Rapaz do céu, admito pra vocês que eu estou extremamente surpreso e eu vou explicar pra vocês. Acabou de acabar o jogo em Novo Horizonte e é com esse tom de espanto que começamos aqui o nosso pós-jogo, porque o Corinthians venceu a equipe do Novo Horizontino com o seu time considerado misto. Com o seu time considerado reserva. Mas aí você me questiona, pô, mas e aí? Time considerado misto, time considerado reserva? Mas qual que é a diferença? Sim, meu parceiro, a diferença está na inteligência. A diferença está na atitude. A diferença está na beira do gramado, que temos profissionais que estão na beira do gramado cobrando o time o tempo todo. Profissionais que estão na beira do gramado gesticulando o tempo todo. Profissionais na beira do gramado que realmente querem estar, tudo indica que jogando junto com os seus jogadores. E foi apenas um treino capaz de fazer isso. Corinthians vence a equipe do Novo Horizontino por 1-0, gol do nosso Héctor Bonilha, Héctor Hernández, primeiro espanhol a marcar pela Copa do Brasil, e encaminha bem a classificação para a próxima fase. Tudo bem que tem um jogo de volta, mas vencendo o jogo de ida, ainda mais sendo fora de casa, por isso que a gente tá falando aqui que a equipe encaminha bem a sua classificação. Rapaziada, antes de mais nada, cara, eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa atitude do Corinthians. A essa mudança, a essa aproximação de jogo. Corinthians que vem a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri. No meio-campo, Maicon, Charles, Alex Santana e Breno Bidon. No ataque, Thales Magno e Héctor Hernandes. Eu errei completamente a provável escalação, mas eu não fui sozinho nesse barco, né? O nosso saudoso treinador surpreendeu a todos nós. Surpreendeu a todos nós. Admito pra vocês que quando eu vi essa escalação, mano, eu fiquei indignado, velho. Eu falei, mano, mas não é possível, cara. Puta que pariu. É a estreia do Dorival Júnior, mano. Como que me escala um time desse, meu Deus do céu? Que desespero. Aí, o jogo foi rolando. As coisas foram nos surpreendendo. E eu fui gostando de assistir o jogo. E, cara, uma das coisas que eu deixei anotada para poder aqui compartilhar com vocês, eu coloquei aqui: que primeiro tempo inteligente do Corinthians. Que primeiro tempo inteligente, mano. O Corinthians, ele consegue tocar a bola, trabalhar a bola, fazer triangulação, fazer aproximação, e numa jogada em que o Mateuzinho teve liberdade, consegue dar esse passe na profundidade pro Thales Magno, ele cruza e o Héctor Hernandes chega brigando com o goleiro, o zagueiro, a bola acaba entrando, 1-0 pra nós. A única coisa que a gente pôde ver que precisa ser trabalhado ainda nesse sistema, nessa ideologia de sistema defensivo do Dorival Júnior, uma coisa que eu não gostei, para vocês que gostam de me chamar de corneteiro, eu não gostei da bola aérea defensivamente falando. Eu acho que o Corinthians deu muita liberdade para que os jogadores do Novo Horizontino pudessem finalizar gol, mas a bola aérea é um dos fortes do Novo Horizontino. A bola aérea é um dos fortes do Novo Horizontino. Então, o Corinthians acabou sofrendo um pouco nisso. Mas o Corinthians foi muito inteligente para jogar.
conseguiu rodar a bola quando precisou, Thales Magno solto no jogo, o Charles fazendo essa dobradinha com o Breno Bidon, às vezes quando o Corinthians precisava de uma qualidade de passe maior, o Breno Bidon vinha para segundo volante, o Charles dando uma liberdade maior ali no meio campo, ou até mesmo fazendo isso o Alex Santana, coisa de treinamento, rapaziada. Coisa de treinamento. Thales Magno solto no jogo. André Ramalho com um tempo melhor de jogo. Maicon como o primeiro volante se apresentando e não se apresentando ali entre o começo do meio-campo e a linha de zaga. Conseguindo avançar, conseguindo fazer essa infiltração, conseguindo ser um terceiro homem de meio-campo mais centralizado para dar uma quebrada na linha da equipe do Novo Horizontino. Então, rapaziada, a gente pôde ver o jogo do Corinthians hoje de uma forma inteligente. Trocou, na minha opinião, correto, quando precisou. Talvez ele deu uma esperada um pouco mais. A primeira substituição que foi tripla, né? Entrando o Martinez, entrando o Carrilho entrou depois, se eu não me engano. Entrou o Martinez, entrou o Raniel e entrou o Yuri Alberto. Foi esses três. Então, aos 15 minutos, ele faz a primeira leva de trocas ali e era necessário, mexeu certo, não inventou, não quis recuar inteiro. Para mim, o Maicon deveria ter saído um pouco antes, porque o Maicon, ele parou de fazer essa aproximação com os homens à frente dele e acabou com que o Corinthians não conseguiu mais ter essa saída. Então, ele deveria ter trocado o Maicon um pouco antes, mas não inventou. Tá ligado? Não inventou. Então, com certeza, deu pra ver que o Dorival Júnior já mudou a atitude desse time aí. Já conseguiu dar um âmbito diferente pra esse time. Muito participativo no jogo. Coisa que eu gostei bastante. Muito participativo no jogo ali. Ele, seus auxiliares, tá ligado? E, cara... A gente consegue, no meio de tanta turbulência, no meio de tanta situação, conseguir imaginar que possa ter uma atitude diferente. O único questionamento que eu faço pra vocês é em relação ao Coronado. O porquê do Coronado não ter jogado. O porquê dele não ter colocado o Coronado ali no lugar do Breno Bidon, que estava improvisado um pouco mais avançado. Não sabemos. Talvez seja alguma outra opção, mas... A gente pode ver aí que o Dorival Júnior já conseguiu colocar suas características em várias situações do Corinthians dentro de campo. E não venha me falar esse negócio de deu pra sentir o dedo do Dorival, que é 1000 vezes lá ele, e eu não vou falar isso no vídeo, não. Fechou? Porque vocês são loucos pra botar pegadinha em mim, rapaziada. Eu tô ligado. Próximo jogo do Corinthians é contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.